Então vamos lá, podemos começar? Estamos hoje no Instituto Luz do Amanhã, sejam todos bem-vindos. E temos um tema hoje, e eu vou explicar para vocês o porquê da escolha desse tema. É muito importante que a gente, quando assiste alguma coisa, a gente entenda o porquê. Porque entendendo o porquê, a gente consegue usar da melhor maneira possível, né? Então o título é Como Funciona o Inferno e o Céu. E aí eu acredito que quando eu coloquei esse título, muitas pessoas talvez perguntaram: mas como que ele sabe como é que funciona o inferno e o céu? Não é? Como que sabe? Sabe porque eu já estive lá. E vocês também. Mas através das experiências transpessoais aí de quase 15 anos de instituto, um pouco antes já em outros locais, em experiências transpessoais a gente já vivenciou tanto uns lados, resgatando pessoas de locais de muito sofrimento, como também desdobramentos e também pela própria literatura. E também por uma lei muito importante, hermética, que se chama Lei da Correspondência. Eu comentei com vocês, mas quem está assistindo no vídeo não, que é a gente compreender o todo através da unidade micro, né? Porque tudo que está embaixo está em cima, tudo que está dentro também está fora. Então, entendendo a si, você compreende o todo. Então, através disso, das experiências transpessoais, através de desdobramentos, né, em corpo astral, corpo mental, nas idas até locais de resgate, nas idas até colônias espirituais, a gente consegue falar um pouco, trazer um pouco para o entendimento do que é, como funciona o inferno, o que nos leva para o inferno, o que nos leva para o céu. Esse céu e esse inferno, eles são muito relativos, né? Porque quando a gente fala assim, céu, a gente pode pensar assim, não, tem um local que é o paraíso, o céu, tem um local que é o inferno. Não funciona assim. Tem muitos degraus existem céus inimagináveis, paraísos mentais, búdicos, átmicos, do todo que a gente nem pode imaginar. Mas existem os céus mais palpáveis, como as colônias espirituais, como paraísos mentais, que são estruturas realmente que existem, mas criadas através da mente. Certo? Então, primeiro, quando a gente vai falar de céu e de inferno, ou de algo bom e ruim, como a gente falou, a gente precisa entender a nós mesmos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a natureza do corpo. Esse corpo que o espírito está habitando, que é o corpo humano, né, no qual nós estamos aqui, que eu estou falando, ele tem as suas tendências de corpo como evolução. E o espírito que habita nele é outro patamar de evolução. O corpo é o corpo, o espírito é o espírito. Um vai ajudar no desenvolvimento do outro, certo? Mas eles são coisas separadas. Um corpo sem espírito é morto, né? Quando a gente olha no caixão, a gente vê uma pessoa ali, a gente está vendo o corpo dela, só o corpo, o espírito não está mais ali. Tanto que às vezes nem parece mais a pessoa, né? É uma matéria sem vida, porque não tem um espírito ali. E esse corpo, ele carrega uma estrutura e uma carga de sobrevivência, né? Muito grande, de milhões e milhões de anos. E nessa carga de sobrevivência, a tendência natural de todos nós, eu, você e qualquer pessoa que esteja num corpo de carne, é a gente competir, duelar com o nosso próximo, competir. A gente olha para a natureza, olha os animais, né, na natureza, e o que a gente vê? Não vê principalmente o macho competindo para copular com a fêmea, os filhotes dos animais brincando de lutinha para se preparar depois, né? Vamos olhar para a natureza e ver. Não é assim que funciona? A gente não vê os animais duelando para ver quem é o melhor, e aí é o próprio darwinismo, né? Que é o mais forte sobrevive, e assim a evolução da espécie.
Que evolução é essa que a gente está falando? É a evolução do corpo, da estrutura material, seja do animal, do homem. Então a gente olha para o mundo e a gente continua vendo o ser humano, esse modo muito instintivo dele de competir e duelar. E a gente vê isso também nas próprias famílias, entre irmãos, né? A gente vê isso entre irmãos, entre primos, entre marido e mulher, sim ou não? Com certeza sim, é impossível que não. Então a gente vê isso. Inclusive, hoje é muito comum a gente ver irmãos sem se falar, brigados por décadas, anos. A gente vê às vezes pai e filho não se falando mais, né? Ou filha, né? Tanto faz o gênero. Mas por quê? Porque há essa competição instintiva, isso é o próprio ego, né? Eu preciso me destacar, só que esse eu não é o espírito, é o corpo que precisa se destacar, porque o que se destaca, se desenvolve mais, tem mais possibilidade de sobrevivência, conforto, etc. Então a gente vê uma busca pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, a gente vê tudo isso é instintivo. É a falta de visão sobre o espírito. E a grande prova, a grande expiação do espírito é justamente cair num corpo com toda essa carga instintiva e se sobressair na sua essência espiritual sobre o corpo. Entenderam isso? Esse é o grande desafio. É a essência da bondade espiritual, dos ensinamentos crísticos, búdicos, hinduístas, taoístas, os ensinamentos da essência espiritual e do desenvolvimento espiritual sobressair aos instintos do corpo. E não é fácil, tanto que a gente olha para o mundo e vê o instinto sobressaindo muitas vezes. A gente vê propensão a guerras, a gente vê famílias se dissolvendo, né? O que é isso? Não é o próprio instinto do duelo do corpo sobressaindo a essência do amor universal e espiritual? É, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso, para que a gente tome conhecimento e olhe mais amplamente no organismo do todo, para que o espírito sobressaia ao corpo, né? Então, o que está dizendo ali, né? É da natureza do corpo competir, duelar, colocar parâmetros seus e elevar os seus perante os dos demais, ou do seu grupo perante ao de um outro grupo, ou uma nação sobre outra nação, ou um time sobre outro time, um gênero masculino sobre o gênero feminino, não, mulher feminista, homem machista, ou a cor, né? Ou o país, ou o time, ou o credo, ou os feitos, meus feitos, aí eu com relação ao outro, meus feitos são mais importantes, porque eu faço isso, isso, aquilo, e você não faz aquilo, né? Sempre a famosa trave no olho de Jesus falava. Então o grande diferencial humano é na sua evolução de primitivo, né, para consciente. O primeiro patamar evolutivo se deu quando o planeta passou de um planeta primitivo, onde não existia a inteligência, a cognição de ser responsável pelos seus atos, ou seja, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, não existia ainda. Existia outros homos, né, nesses milhões de anos de evolução, que não eram Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens é o quê? Que tem a sabedoria, sábio, né? Sapiens de sábio, que sabe, que responde pelos seus atos, porque ele já sabe que aquilo é bom ou não é, que faz bem ou não faz, para si ou para o outro. Então esse Homo sapiens sapiens, ele tem de 100 a 200 mil anos, quase nada se a gente pensar que o planeta tem 4,5 bilhões de anos e o universo tem mais de 13 bilhões de anos. 100 a 200 anos é esse corpo Homo sapiens sapiens que a gente conhece, que é o homem com cognição para ser responsável pelos próprios atos. Como ele é responsável pelos próprios atos, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. E a gente vê o planeta com um monte de consequência.
a humanidade com um monte de consequência dos seus atos. Enquanto isso não for perceptível conscientemente, a mudança dos seus hábitos, do seu entendimento sobre o próximo, sobre o planeta, sobre a saúde, não for visual e através dos seus atos, a gente vai continuar piorando. Piorando, até que um dia eu canse de sofrer, ou a humanidade canse de sofrer e comece o quê? A melhorar, a se regenerar, que é a próxima etapa planetária de desenvolvimento. Quando que a gente vai passar num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Quando isso vai acontecer? O processo já começou, mas nós somos planeta de provas e expiação ainda, talvez no seu ápice. Quando que vai passar para a regeneração? Quando começar a regenerar. Nós estamos em degeneração, não estamos em regeneração. A saúde, as doenças estão aumentando ou estão diminuindo? Estão aumentando. Isso é regeneração ou degeneração? Degeneração. A alimentação está saudável? Não está. Os hábitos estão saudáveis? A poluição, a gente olha para uma cidade e vê uma cidade de mais de 100 mil habitantes com todos os rios poluídos, né? A vegetação do planeta está praticamente sumindo. O país que mais tem vegetação é aqui o Brasil, por causa da Amazônia. Mas na Amazônia, né, eu tenho um amigo que é fiscal do IBAMA, ele conta que é feito de helicóptero, mas imagina, é como se eu pegar aqui do Rio Grande do Sul e até Minas Gerais e ainda não terminou a Amazônia. E é um helicóptero para fiscalizar a Amazônia toda. Então, campos de futebol, de clareiras de desmatamento lá, ele falou que, assim, não é campos de futebol, equivale a cidades inteiras de clareiras de desmatamento. E é uma das poucas matas que a gente sobrou. Então, a gente olha para o planeta, olha para as famílias, olha para a saúde, a gente não vê regeneração ainda. Então, eu já falei isso aqui em outras palestras. O planeta vai virar de regeneração. Isso vai acontecer. Mas isso pode acontecer através da nossa consciência, dos nossos hábitos, ou através da necessidade do sofrimento. Sinceramente, através de consciência e hábitos, são poucos que vão fazer. E os poucos vão estar englobados no planeta todo. Então vai ter muito sofrimento, né? Ano passado, numa palestra, foi falado isso, a gente já está falando isso há uns 5 anos, né? Vai ter muito sofrimento. Por quê? Porque vocês já viram alguma reforma acontecer sem o quebra-quebra, sem a bagunça? Não, né? Não tem. Você tem que quebrar tudo, demolir e reconstruir. Então é mais ou menos esse o processo. A gente torce muito que não precise ser assim, mas a gente vê que às vezes é necessário. E está tudo certo, porque o importante é depois a coisa acontecer para melhorar, né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tem que acreditar. Certo, gente? Então, para onde que nós vamos quando a gente morre? O que designa se eu vou para um lugar bom ou se eu vou para um lugar ruim? Né? Eu coloquei à esquerda, não sei se no vídeo dá para ver, eu coloquei aqui um traço no meio e aqui representando o inferno, entre aspas, e aqui representando o céu, entre aspas, né? E uma faixa no meio que separa. O que me leva para a esquerda, inferno, ou para a direita, céu, ou se vice-versa, não importa o lado, só para designar. É o meu padrão vibratório. É como eu vibro. Qual a minha frequência? A minha frequência é de coisas ruins, que me levam a atos ruins, pensamentos ruins, ou a minha frequência vibratória é de positividade, glória, paz, harmonia. O que eu estou vibrando? Porque é essa vibração mental que vai me levar para determinado lugar. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso padrão
e está sempre num padrão de benevolência, de caridade, de harmonia, de paz, de querer ajudar, de perdão, padrão bom. Para quê? Para que a gente não seja levado para um local onde a gente tem que aprender através de mais sofrimento, né? Tem uma historinha. Vocês sabem que o Chico Xavier, né, o precursor, escreveu, psicografou milhares de livros, e ele era uma pessoa que você escutava ele falar, a paz ressoava dele, né? Era uma pessoa gostosa, por mais que as pessoas que não eram espíritas, eu também não sou, né? Sou espiritualista, não sou espírita, que escutavam ele, seja de qual fosse a religião, paravam para escutar ele, né? Estou trazendo um caso dele, mas depois vou dar outro exemplo. E na época dele, ele tinha um centro lá, né, onde fazia as psicografias e tudo mais. Formavam-se caravanas de ônibus para ir para viajar para lá, com muitos ônibus, muitas pessoas. Não cabia as pessoas dentro. Então muitas pessoas iam lá. E aí, na medida que ia sair as caravanas, né, para fazer uma peregrinação e tal, era sempre numa sexta ou num sábado, não lembro. Acho que era uma sexta-feira. E toda sexta-feira chegava o Jorge, bêbado, né, cambaleando lá, e ele trazia: Chico, você, Chico, daí o Chico, Jorge, aquele jeito amoroso dele, né? Só que todo mundo nas caravanas querendo sair, agoniado já para ir, né? E o Chico parava ali para conversar e todo mundo tinha que esperar, porque ele não podia faltar. E ele vinha cantarolando aquelas músicas assim, né, de Nelson Gonçalves, e aquelas músicas bem melódicas assim, e aí ele vinha cantando, aí o Chico, e ele cantava a música toda, e o Chico esperando, e todo mundo esperando, agoniado. E aí o Chico falava assim: Jorge, canta mais aquela coisa. E ele cantava mais uma. E nisso ele ia ficando mais são, né? Ia trabalhando ali com ele. E aí ele saía feliz da vida, já não estava mais cambaleando, saía feliz da vida ali, né? Como se Chico abençoasse aquela pessoa única que estava ali. Então, porque ele conhecia a história do Jorge, e as pessoas não conheciam a história do Jorge. E a história do Jorge era uma história muito sofrida, porque ele vinha com a filhinha dele, de mão dada, e estava caminhando, e um belo dia veio um ônibus, e a filhinha saiu da mão dele, assim, correu para o meio da estrada, e o ônibus veio e pegou a filhinha dele, e ele ficou com o braço pendurado na mão. Pensa que cena, né? Traumática para o Jorge. E ele, não se aguentando de sofrimento, ele caiu na bebida para aliviar aquele peso que ele carregava, que não era em vão, né? Tinha um porquê de outras existências, mas para aliviar aquilo não. E ele cantarolava aquilo, e aquilo, quando ele chegava com o Chico, aliviava toda aquela dor e aquele sofrimento, aquilo que ele precisava passar e ele estava passando, aliviava tudo aquilo. Era como se ele recebesse uma bênção, um passe, uma fluidoterapia, o que fosse, aquilo era a mesma coisa. Ele estava ajudando alguém que precisava muito, né? Uma pessoa que estava sofrendo muito. É uma caridade ou não é? Né? Então, esse é o padrão vibratório do céu, né? Que abençoa. A gente vai falar também. Esse controle é ao contrário, então me confundo com ele. Assim como na história de Jesus, né? Quando a mulher adúltera estava sendo apedrejada, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então a gente tende a julgar muito o que está lá fora, né? E preservar muito o que está aqui dentro, como corpo. E o julgamento é uma das coisas que mais vibra na frequência do inferno. Eu trouxe para vocês uma cena do filme Nosso Lar 1, né, um filme que ficou muito famoso,
que mostra as regiões umbralinas. E eu quero que vocês percebam qual que é a maior característica, 30 e poucos segundos de vídeo, o que vocês enxergam como característica principal nesse vídeo que eu vou mostrar. Vou apagar a luz, Luciana. Aí tu só aproxima bem para mostrar. Consegue aproximar bem ali para... Vai aproximar bem para a gente ver o... Agradável ou não? Horrível, né? Ninguém quer ir para um lugar desse. Qual que é a principal característica que vocês perceberam deste local? Olha lá. Então, a gente escuta lá... Muitos espíritos falam, suicida, para o André Luiz, pecador, apontando o quê? O dedo, né? Julgando, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio, mas ele esquece que ele mesmo está ali, são as próprias pessoas que estão naquele padrão vibratório e que estão julgando o outro, estando elas naquela situação, não é? Então o padrão vibratório do inferno, o que mais tem é o julgamento, é o apontar de dedos, é a mágoa, a raiva, o ressentimento, o desprezo, o subjulgamento perante o outro, né? A intolerância, a vingança, é isso que a gente viu ali ou não? Né? Quem que quer ir para um lugar desse? Então, por isso que Jesus era mestre, né? Ele falava assim, perdoa o seu inimigo, quantas vezes? 7 vezes 70, quantas vezes precisar. Vai lá e fala com o seu inimigo e faz as pazes com ele. Resolve o teu problema, não fica com a mágoa no coração, não coloca o teu padrão vibratório no inferno, coloca o teu padrão vibratório no céu e na salvação, que é isso que eu estou falando, é isso que ele estava dizendo, né? E qual que é a característica do céu? Olha os ensinamentos de Jesus, né? Quem conhece outros mestres espalhados pelo... Né? Mas o de Jesus, olha os ensinamentos de Jesus, olha as grandes almas ascendentes, ascensionadas de luz que vieram para nós. O que eles nos ensinaram? O que nos ensinaram? Abençoa o teu inimigo, perdoa, dá outra face. Não cria mágoa, né? Se reconcilia com ele. O céu, o padrão vibratório do céu é abençoar, né? É abençoar. Por que, né? Olha o que está ali escrito. Paz. Qual que é o maior amor que a gente pode sentir nesse mundo? Qual que é o maior amor que a gente pode sentir? Quem é pai, quem é mãe sabe qual que é o maior amor que a gente pode sentir. É o de pai e de mãe para com filho. É o de pai e de mãe com filho. Existem muitos amores, mas o mais próximo do amor verdadeiro é esse, porque ele é incondicional, ele coloca a sua vida acima do filho, né? E um pai, vendo um filho fazendo algo errado, o que ele precisa? Ele não precisa às vezes reprimir ele, tirar alguma coisa que ele gosta,
para que ensinar esse filho, né? O pai, que é puro amor, abençoa seus filhos com as experiências do aprendizado. Às vezes esse aprendizado não é gostoso, não é prazeroso. Vocês já viram uma criancinha gostar de ficar no cantinho do pensamento, por exemplo, o castigo? Ela não chora desesperada, com muito sofrimento? Não, pelo amor de Deus. Nós somos como as criancinhas, que às vezes precisa ser reprimida para que a gente tome o rumo certo, para que a gente entenda o processo daquilo que a gente mesmo cria. A gente gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. Um pai gosta de ver o filho sofrendo? Não, mas se ele não fizer isso, o filho vai sofrer muito mais depois. Então é melhor que ele sofra agora, como criança e no aprendizado, do que depois, né? Então às vezes a gente precisa, se a gente sofre, se a gente passa por coisas que a gente passa nessa terra, se a gente vê, é porque às vezes é necessário para o nosso aprendizado, e dali nós podemos fazer da água virar vinho, de algo ruim virar algo bom, porque é aprendizado, e aprendizado gera algo melhor. Se vivemos em um planeta em época como a nossa, é por amor. Então, que nem a gente estava comentando ali antes de começar a palestra, como que a gente acha o ponto ideal? Como que a gente encontra o que é bom para mim? Porque às vezes não adianta eu falar para o meu filho, ou você falar para uma criancinha, olha, o bom para você é isso, isso, isso. Mas ele não vivenciou e ele não vai achar que aquilo é bom para ele, né? Então eu preciso às vezes vivenciar extremos, né? Usufruir dos prazeres mundanos ou do sofrimento extremo, de pobreza, de fome, às vezes de perder tudo, às vezes de perder alguém que a gente ama muito, que é muito sofrimento, mas esses são os extremos da vida. Se a gente não conhecer os extremos, a gente não acha o nosso ponto de equilíbrio. Que nem a gente estava falando, né? Entre o 10 e o 20, o ponto de equilíbrio é o 15. Mas se eu não for conhecer o 20 nem o 10, eu não sei que meu ponto de equilíbrio é o 15. Eu preciso, às vezes, vivenciar coisas que são mais extremistas, ou seja, que tragam mais sofrimento ou muito prazer, para entender esse processo, de aonde é o meu ponto, né? Se eu trabalho demais, eu tenho muito dinheiro, mas daí eu fico velho, doente e não posso mais usar o dinheiro. Onde é que está o ponto de equilíbrio? É eu trabalhar menos e usufruir mais das pessoas que eu amo, compartilhar mais a vida com as pessoas do que com os bens materiais, né? Então, só um exemplo, né, do que são os extremos. Então, nisso eu acho o meu ponto de equilíbrio, né? E aí, o ponto de equilíbrio que é o bom. Porque comer é bom ou é ruim? Mas se eu comer demais, é ruim. Não existe bom e ruim, né? Eu dar tudo para o meu filho, tudo que ele quiser, e não fazer ele passar nenhum sofrimento e nenhum sofrimento, nenhuma necessidade. É bom ou ruim? É bom para ele enquanto ele está recebendo, mas é muito ruim para a educação e para o desenvolvimento futuro onde ele vai precisar. Então, o bom e o ruim é como se fosse o céu e o inferno. Tudo pode ser o céu, tudo pode ser o inferno, depende como eu vejo as coisas. Assim, a gente no Brasil teve um desastre no Rio Grande do Sul, a maior da história, não tem nenhum precedente dessa situação agora. O estado todo praticamente desabou, né? 85% do estado não existe, ficou embaixo da água. Isso é ruim ou é bom? É ruim, porque muita gente está sofrendo, mas por outro lado, eu nunca vi tanta gente ajudando, se esforçando e mostrando a que veio. Porque a única coisa que vale da vida é a experiência da vida. E como experiência da vida ajudar o próximo é algo maravilhoso.
Você pergunta qual que é o segredo da felicidade? Onde o teu coração vibra mais, frequência vibratória. A frequência vibratória que vai te levar para um lado e para o outro. Onde o teu coração, a tua frequência vibratória vibra mais alto. Não é quando eu me sinto útil a alguém, a algum sistema, alguma coisa. Ou quando eu me sinto útil, não é a nossa maior vibração. Esse é o céu. Por isso que sem caridade não há salvação. Porque você não entende o sistema que rege o todo, que é um organismo vivo, onde eu dependo do outro depende de mim. E às vezes a vida nos traz oportunidades de ajudar o próximo. Eu ajudei durante 5 anos num projeto chamado Eis-me Aqui em Joinville, Santa Catarina, que faz janta para moradores de rua. Outros do Luz da Manhã também ajudaram lá, alguns até ajudam ainda, eu às vezes ajudo, mas de forma indireta, né? Tenho minha esposa, meu irmão que ajuda lá. Mas depois de 3 anos, 4 anos que eu estava lá ajudando, cada janta, né? Tinha janta todo dia, cada janta ia a 80, 100 moradores de rua da cidade. Em 3 anos foi resgatado 2 pessoas. E aí eu me perguntei assim, Senhor, será que esse trabalho vale alguma coisa? Porque 3 anos despendendo uma energia enorme, trazendo através do alimento, mas querendo mandar a palavra, né? Para que eles mudassem de vida, porque a intenção é que eles ganhassem conhecimento e achassem o caminho da mudança de vida. E aí 2 durante 3, 4 anos, será que vale? E daí eu fui dormir. E no outro dia, quando a gente dorme, a gente desdobra, né? E tive uma conversa com a mentoria. E ele falou assim, tá, em vez de tu olhar para os moradores, que são 86 pessoas, olha para os tarefeiros. Olha para as pessoas que estão indo lá ajudar. E aí, eu fui lá e perguntei, quantos grupos tem de janta de moradores? Ah, tem, não sei quantos grupos. Quantas pessoas dá isso? 280 pessoas. Tinham rodado ajudando ali. Entra, sai. Então, e aí eu entendi. A ajuda maior é a possibilidade de você dar ajuda. 280 pessoas com esse projeto, tiveram a possibilidade de mostrar o seu carinho, o seu amor pelo próximo. Você entende? Então não foi 2 pessoas. Aquelas pessoas 80, elas continuam no seu processo. Mas 280 pessoas escutaram as mesmas palavras e tiveram a oportunidade de ajudar. Quantas pessoas nas catástrofes, numa doença familiar, num momento difícil, tem a possibilidade de ajudar esse irmão, que às vezes é o pai, a mãe, é o filho, às vezes é o primo, às vezes é um desconhecido. Então, aonde que está? Aonde que está a salvação? É no poder de auxiliar o próximo. Mais do que de ser ajudado. Ser ajudado, claro, eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda. Vou ter essa humildade. Mas ajudar é a maior bênção que a gente pode ter e é o maior estado vibratório que a gente pode alcançar. E aí algumas passagens bíblicas que falam sobre essa questão de tudo que a gente falou, né? Eu vou ler porque está um pouco longe. Então, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida que o medis, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro, né, que daí na trave do olho, não vê outra. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Perdoai as nossas ofensas, assim como você perdoou as ofensas que o outro causou. Um mundo onde há perdão, onde o julgamento é subjugamento
são menores, seria um mundo melhor ou não? Seria um mundo melhor. Não precisa a gente olhar para o mundo, olha para a nossa família, olha para as famílias. Uma família onde um aponta o dedo para o outro, está sempre acusando, ela é harmônica ou não? Mas uma família que é compreensiva um com o outro, não, que não tem, às vezes tem, né, desavença, isso é normal. Mas quando se busca ser compreensivo e mais tolerante e um ajuda o outro, é uma família mais em paz ou não é? Né? A indulgência pressupõe valorizar o bem em vez do mal, revelar os equívocos e compreender a fragilidade natural de todo ser humano. Trata-se de uma medida prudente, tendo em mira a afirmação de Jesus de que cada um será medido à medida que aplicar aos outros. Mateus capítulo 7, versículo 2. E a última, ame os seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Certo, gente? Então, que todos nós sejamos imensamente abençoados, né? Como filhos e amados que nós somos, e que nós possamos, em nosso íntimo, em nosso esforço, abençoar todos aqueles que nos perseguem, que não gostam da gente, para que a gente possa criar esse padrão vibratório na gente e naquilo que nos rodeia. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus os abençoe.